pessoal, hoje a gente resolve a questão de número 125 do caderno de Ciências da Natureza da prova amarela do Enem 2017. Um motorista que atende uma chamada de celular é levado a desatenção, aumentando a possibilidade de acidentes ocorrerem em razão do aumento de seu tempo de reação. Considere dois motoristas, o primeiro atento e o segundo utilizando o celular enquanto dirige. Eles aceleram seus carros inicialmente a 1 metro por segundo ao quadrado. Em resposta a uma emergência, freiam com uma desaceleração igual a 5 metros por segundo ao quadrado. O motorista atento aciona o freio a uma velocidade de 14 metros por segundo, enquanto o motorista desatento, em situação análoga, leva 1 segundo a mais para iniciar a frenagem. Que distância o motorista desatento percorre a mais do que o motorista atento até a parada total dos carros? Bom, uma coisa que a gente tem que perceber antes de seguir é o seguinte. Aqui está dizendo que o motorista atento está em situação análoga ao motorista atento quando o motorista atento tem uma velocidade de 14 metros por segundo. Ou seja, naquele instante, ambos tinham a mesma velocidade de 14 metros por segundo. Ok, isso a gente precisa ter em mente. A segunda coisa que a gente tem que ter em mente é a interpretação direitinho do que está acontecendo. Então, vamos recapitular a história. Vinham dois motoristas, um atento, um desatento. O motorista atento percebeu que precisava frear, começou a frear, ele iniciou o movimento com 14 metros por segundo, começou a frear com uma aceleração de menos 5 metros por segundo ao quadrado até parar, andou uma determinada distância. Motorista desatento. Quando o motorista atento já estava freando, esse aqui não percebeu ainda, o desatento não percebeu ainda que precisava frear. Ficou durante mais um segundo com velocidade aumentando. Ele começou com 14 metros por segundo, aumentou um pouquinho a velocidade, aí sim começou a frear com uma aceleração de menos 5 metros por segundo também até parar. Andou uma distância maior que a do motorista atento. O que a gente precisa fazer é saber qual que é a diferença entre essas distâncias, saber quanto a mais o motorista desatento andou em relação ao atento. Então, o que a gente deve fazer é calcular distâncias percorridas por móveis em MRUV. MRUV porque eles têm aceleração, né, claramente. O que eu escrevi aqui no cantinho? Eu escrevi algumas informações que são importantes para o nosso problema, que são a aceleração de ambos os móveis quando eles estavam aumentando sua velocidade, a aceleração de ambos os móveis quando eles estavam freando, que é menos 5 metros por segundo ao quadrado, a velocidade inicial de ambos naquele instante, né, em que o motorista atento percebe que tem que começar a frear. Essas são informações importantes para nós. Outra coisa que eu escrevi ali embaixo é a equação de Torricelli. Por que eu escrevi já a equação de Torricelli aqui? Porque esse problema ele nos dá informação sobre velocidade inicial dos móveis, velocidade final dos móveis, aceleração e nos pergunta a distância percorrida por eles. A equação que utiliza todas essas variáveis, que relaciona todas essas variáveis, é chamada equação de Torricelli. Ela já vai de cara nos dar a distância percorrida por eles. Poderia usar as equações horárias do MRUV? Poderia. Teria que descobrir o tempo ao longo do qual acontecem esses movimentos, e teria como, e depois poderia usar isso nas equações horárias, na equação horária da posição, no caso, seria o suficiente para resolver o problema. Mas eu não vou fazer isso porque a Torricelli é mais rápida de ser aplicada nesse momento. Então, o que eu tenho que fazer é aplicar a equação de Torricelli para os dois móveis, o desatento, o motorista desatento e o atento. Eu vou aplicar primeiro no motorista desatento. Eu vou chamar o motorista desatento de D. Então, para D, para o motorista desatento, portanto, o que me resulta da equação da aplicação de Torricelli? Peraí, eu não posso só sair aplicando a equação assim, porque eu tenho que me dar conta que o movimento desse motorista ele aconteceu em duas etapas. Uma etapa enquanto ele estava com a velocidade aumentando e a segunda etapa quando ele estava com a velocidade diminuindo. Então, vamos dizer o seguinte, vamos dizer que a distância percorrida pelo motorista desatento, ΔXD, a distância percorrida pelo motorista desatento. Fui eu que dei esse nome, vocês podem escolher o nome que quiserem. Essa distância ela vai ser a soma de uma distância percorrida com velocidade, com aceleração positiva, né, velocidade aumentando, por isso o maisinho ali do lado, somada, né, da variação da posição dele, a distância percorrida, enquanto a velocidade diminuía. Eu tenho que calcular essas duas coisas separadamente e depois somar para ter a distância total percorrida pelo motorista desatento. Então vai ser o seguinte, vamos calcular primeiro a distância percorrida enquanto ele estava com a velocidade aumentando.
o que eu preciso mesmo? Velocidade final, velocidade inicial, aceleração. E isso vai me permitir descobrir o que eu quero. Tá, eu tenho a velocidade final, a velocidade final desse móvel, depois daquele 1 segundo. Bom, o problema não me deu essa velocidade. Ele me disse que ele tinha 14 metros por segundo antes no início desse movimento, né? Então 14 metros por segundo é a velocidade inicial, não a final. Mas diz que ele ficou durante 1 segundo acelerando com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Ou seja, se ele começou com 14 metros por segundo, depois de 1 segundo ele tinha 15 metros por segundo de velocidade. Nem seria necessário fazer essa conta, mas olha só, eu poderia usar essa equação aqui, ó, V igual a V0 mais aceleração vezes o tempo, V0 é 14, a aceleração é 1, o tempo é 1 segundo, então eu fico com 14 mais 1, que é igual a 15. Tá, então eu nem vou deixar essa equação ali, essa conta ali, eu já sei que a velocidade final do móvel é 15 metros por segundo, então aplicando Torricelli eu tenho o seguinte, deixar preto aqui, que 15 ao quadrado vai ser igual a 14 ao quadrado mais 2 vezes 1 vezes ΔX mais. Isolando ΔX mais, eu vou ter o seguinte, 15 ao quadrado menos 14 ao quadrado dividido por 2. Por enquanto deixa assim a resposta. Essa é a distância percorrida por esse motorista desatento enquanto ele ainda estava acelerando o carro. Agora ele percebeu que tem que começar a frear. Qual é a distância percorrida depois disso? Então vamos calcular ela. Aplicando novamente a Torricelli, o que acontece? A velocidade final desse móvel vai ser zero, porque ele está freando, ele vai frear até parar. A velocidade final é zero, zero ao quadrado dá zero, vai ser igual a 15 ao quadrado, agora a velocidade inicial desse movimento é 15, porque é o movimento no segundo instante, né? Mais 2 vezes qual a aceleração? 2 vezes menos 5. Então aqui vai um menos 5 vezes ΔX. Menos porque é quando ele tinha a aceleração negativa. Isolando ΔX menos, eu vou ficar com 15 ao quadrado dividido por 10. Eu só reescrevi a equação isolando a incógnita. Portanto, a distância total percorrida pelo motorista desatento vai ser de 15 ao quadrado menos 14 ao quadrado dividido por 2 mais 15 ao quadrado dividido por 10. Vamos deixar isso aqui no canto. Agora a gente precisa encontrar a distância percorrida pelo motorista atento. Então, para o motorista atento, que eu vou fazer aqui nesse cantinho, qual vai ser a distância percorrida? A gente faz a mesma coisa, aplica a Torricelli. Para esse motorista, a gente pode aplicar a Torricelli direto, porque a gente sabe que ele começa, que ele vai terminar o movimento com velocidade igual a zero, a gente sabe que ele começa o movimento com 14 metros por segundo, e a gente sabe que a aceleração dele é de menos 5, ΔX. O movimento desse motorista foi um único movimento, que é o de desaceleração. Movimento desacelerado desde o início. Então, isolando o ΔX do motorista atento, a gente vai ficar com 14 ao quadrado dividido por 10. Como a gente quer a diferença entre as duas, distâncias percorridas, a gente tem que fazer ΔXD menos ΔXA. Como o ΔXD já está escrito ali em cima, então eu vou aproveitar que eu já escrevi ali antes e só botar menos o que eu acabei de encontrar, que é a distância percorrida pelo motorista atento. Então eu tenho aqui a distância percorrida pelo motorista desatento no primeiro parêntese, menos a distância percorrida pelo motorista atento no segundo parêntese. É esse cálculo que eu tenho que fazer para encontrar a resposta. Eu vou apagar tudo que eu já fiz ali para fazer esse cálculo rapidinho agora, aqui com mais espaço. Vamos lá. Agora, eu só vou trazer aquele cálculo ali para cima, rapidinho, e vou reescrever ele de uma forma conveniente. Eu vou fazer assim, ó, 15 ao quadrado menos 14 ao quadrado dividido por 2, mais 15 ao quadrado menos 14 ao quadrado dividido por 10. Isso que eu acabei de fazer é só reescrever essa mesma equação de uma forma um pouquinho diferente.
Como eu tenho 15 ao quadrado menos 14 ao quadrado nos dois termos dessa soma, eu posso isolar o 15 ao quadrado menos 14 ao quadrado. Vai ficar assim, ó, menos 14 ao quadrado multiplicado por 1 sobre 2 mais 1 sobre 10. 1 sobre 2 mais 1 sobre 10 vai ser fácil de somar se eu transformar 1 sobre 2 em algo que tenha 10 no denominador também. Então eu multiplico por 5 em cima e 5 embaixo. Eu vou ficar com 5 sobre 10. Isso daqui vai me dar, portanto, 15 ao quadrado menos 14 ao quadrado vezes quanto? Vezes 6 sobre 10. Agora é só fazer essa conta. 15 ao quadrado é 225. 14 ao quadrado é 196. Isso multiplica por 6 dividido por 10. Vai dar igual a quanto? 225 menos 196 dá 29. Multiplicando por 6 dividindo por 10, eu vou ficar com 174 dividido por 10, ou seja, 17,4 metros é a diferença das distâncias percorridas pelos dois motoristas, ou seja, 17,4 é a distância, 17,4 metros, né, é a distância a mais percorrida pelo motorista desatento. Aquele 1 segundo rendeu quase 20 metros, é bastante distância, né, então é bem perigoso a gente não ficar atento à direção. A resposta, portanto, desse problema é a alternativa E. Eu entendo que teve bastante cálculo, é uma questão um pouquinho longa, mas vocês devem perceber que se forem aplicar essas equações, a equação de Torricelli, para esses motoristas, fazer direto a aplicação, sem precisar conversar a respeito, isso vai ser bem mais rápido do que foi enquanto a gente conversava, né? Então, eu espero que tenha ficado claro. Quem gostou, eu peço que nos sigam nas nossas redes sociais e cliquem ali naquele sininho do YouTube e até a próxima.